Era o dia pelo que todos esperavam. Lara, uma jovem doce e inteligente, estava prestes a se casar com Eduardo, o homem que acreditava ser o amor de sua vida. A igreja estava lotada, enfeitada com flores brancas, e a música suave ecoava no ar. Amigos e familiares esperavam ansiosamente o momento em que Lara entrasse pela porta, vestida de noiva. Ela parecia a imagem da felicidade ao caminhar até o altar. Eduardo, um homem carismático e bem-sucedido, aguardava Lara com um sorriso confiante. Os dois trocaram olhares cheios de amor. Ao chegarem ao altar, o padre iniciou a cerimônia, e os votos que os uniriam para sempre foram feitos com emoção. Lara, com os olhos brilhando, prometeu amar e respeitar Eduardo pelo resto de sua vida, e ele fez o mesmo. Era um momento perfeito, ou assim todos pensados. Após os votos, os noivos trocaram as alianças. Lara estava comovida, mas algo em seu olhar parecia mudar levemente. Alguns convidados notaram que ela enxugou uma lágrima que não parecia ser de felicidade. Eduardo, por outro lado, estava radiante. Quando o padre declarou marido e mulher, houve aplausos e gritos de alegria. Tudo parecia perfeito, exceto por aquele pequeno detalhe: Lara parecia tensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Os noivos começaram a sair da igreja sob uma chuva de pétalas de rosas. Lara manteve um sorriso no rosto, mas quem a conhecia bem notava que algo estava errado. Sua respiração estava acelerada. E seus olhos não pareciam focar na alegria ao redor. Eduardo, por sua vez, cumprimentava os convidados com entusiasmo, sem perceber o desconforto da esposa. Minutos após deixarem a igreja, algo surpreendente aconteceu. Lara parou repentinamente no meio do caminho, segurando o braço de Eduardo com firmeza. Precisamos conversar, disse ela com a voz firme, mas baixa o suficiente para que só ele ouvisse. Eduardo, confuso, riu nervosamente e tentou levá-la adiante, mas ela resistiu. O sorriso de Eduardo desapareceu, e uma tensão no ar começou a crescer. Sem esperar mais, Lara soltou as palavras que chocariam a todos. Eu quero o divórcio, disse ela, com uma frieza que ninguém esperava. Eduardo arregalou os olhos. Os convidados que estavam próximos ouviram e ficaram boquiabertos. O que poderia ter acontecido em apenas 5 minutos para que Lara tomasse uma decisão tão radical? Eduardo ficou paralisado. Incapaz de processar o que ouvirá. A notícia se espalhou rapidamente pela igreja. Os cochichos ecoavam pelas paredes, os olhares se voltavam para os noivos que, há pouco, pareciam apaixonados. Isso é uma piada, alguns convidados sussurravam. Ninguém conseguia entender. A mãe de Lara parecia incrédula, enquanto o pai de Eduardo saía da igreja furioso. A felicidade havia se transformado em um espetáculo de desconforto. Eduardo, sem acreditar no que acabará de ouvir, tentou desesperadamente entender o motivo. Ele pediu que Lara reconsiderasse, perguntou se tinha feito algo errado. Mas ela apenas balançou a cabeça, mantendo-se firme. Ela parecia resignada, como se aquela decisão estivesse planejada. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, quase implorando por uma resposta. Lara se recusava a dar explicações. Os convidados não sabiam o que pensar, e Eduardo estava em completo desespero. Ela olhou para ele uma última vez antes de se virar para a multidão e dizer, com uma voz trêmula: vá a algo que todos precisam saber. A tensão era palpável, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Ela estava prestes a revelar o segredo que mudaria a vida de todos. Lara respirou fundo e, finalmente, disse o que a atormentava há tanto tempo: Eduardo é o pai do meu irmão mais novo. A revelação caiu como uma bomba. Ninguém conseguiu processar o que ela havia dito. Eduardo, surpreso, ficou pálido, sem palavras. Lara explicou que, meses antes, sua mãe havia confessado que Eduardo, anos atrás, teve um relacionamento secreto com ela, resultando no nascimento de seu irmão mais novo. Ao descobrir isso, Lara ficou devastada, mas ainda tentou seguir em frente com o casamento. No entanto, no altar, ela percebeu que não poderia continuar vivendo essa mentira.
O choque e a traição eram grandes demais para ela suportar. E assim, o casamento que parecia ser perfeito, terminou em caos e desespero, com uma revelação que ninguém poderia ter previsto.